Meus queridos irmãos, paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais uma aula do subsídio da Escola Bíblica Dominical. Aqui quem fala é o pastor Ronan Ramos, estamos direto dos estúdios da Assembleia de Deus, Ministério Coronel Fabriciane Patinga, onde estamos sendo presidido pelo pastor José Martins de Calais Júnior. E hoje nós estamos aqui para trazer para vocês o conteúdo da Escola Bíblica Dominical, é a lição 6 do primeiro trimestre do ano 2026. A lição está tratando sobre a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Agradeço a todos vocês pela audiência, por estar aí acompanhando pelo canal do YouTube da AD Sede Ipatinga. Sejam bem-vindos para a nossa aula de hoje, é a lição 6. Vamos tratar sobre o Filho como o Verbo de Deus, tá bom? Então, hoje, o título da nossa lição é o Filho como o Verbo de Deus. O texto áureo está escrito assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Evangelho segundo escreve João, capítulo 1, versículo 14. A verdade bíblica prática, ou a verdade prática, está escrita assim: Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e a visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e glória do Pai. O texto bíblico está no Evangelho segundo escreve João, capítulo 1, versículo 1 a 5 e versículo 14. Com base no texto bíblico sugerido que eu gostaria de ler com vocês nesse momento, e após traremos para vocês o foco e o objetivo da aula. O texto bíblico está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nossa lição se baseia nesse texto profundo, doutrinário e teológico, segundo João descreve o Evangelho, nesse magnífico texto, com base no texto áureo, na verdade prática e na leitura bíblica em classe, daremos início à nossa aula sobre o Filho como Verbo de Deus. E o foco da nossa aula hoje, ao findar o conteúdo, precisamos explicar a preexistência e a divindade do Verbo, mostrar a atuação do Verbo na criação e como fonte de vida e luz, ressaltar que o Verbo encarnado é a plena revelação do Pai. Queridos, como nesta aula nos acompanham muitos professores da Escola Bíblica Dominical, espalhado em todas as congregações que abrangem o nosso campo, e também em demais outros campos que acompanham esse canal e essas aulas de subsídio, importante levar em consideração que na classe nesse domingo, esse foco deve ser respeitado e obedecido. Ao findar a aula, todos os nossos alunos devem estar aptos a explicar a preexistência e a divindade do Verbo, que vamos explicar aqui nesta lição. Deve também saber mostrar a atuação do Verbo na criação e esse Verbo como fonte de vida e luz. E concluir esta lição, todos nós devemos estar com um pensamento convicto de entender que o Verbo encarnado é a plena revelação do Pai, tá bom? Então vamos ao esboço da nossa lição. A
A nossa lição, vamos iniciar com a introdução. Após a introdução, que é apresentar esse cardápio da nossa aula, vamos dividi-la, ela está dividida em 3 pontos, e cada ponto está dividido em 3 subpontos. O primeiro ponto, o verbo como Deus eterno. O segundo ponto, o verbo como Criador, fonte de vida e luz. E o terceiro ponto, o verbo como a revelação do Pai. E finalizamos aí com a conclusão, tá bom? Então, vamos à introdução da nossa aula de hoje, tá bom? O prólogo do Evangelho segundo João apresenta o verbo eterno. Qual que é esse prólogo? Esse prólogo é exatamente o texto que lemos do Evangelho segundo escreve João, no capítulo 1. O texto que lemos na leitura bíblica em classe. Esse é o prólogo do Evangelho segundo João. E a intenção disso é apresentar, mostrar, evidenciar o verbo eterno. O verbo eterno é apresentado aqui nesse prólogo como o verbo eterno, como Deus. Fala de um atributo de Deus que é eternidade. O verbo eterno também é apresentado no prólogo do Evangelho segundo João como Criador. Este prólogo do Evangelho segundo João nos apresenta ainda o verbo eterno como revelador. Então, nesta lição, veremos que essa revelação marca o clímax da encarnação do verbo. Este é o cardápio que será nos servido na lição bíblica da Escola Dominical desse dia 8, né? A lição de número 6, que trará-nos a apresentação do verbo eterno. Ele como sendo Deus, Criador e revelador, e que nos leva ao clímax da encarnação do verbo e, por que não dizer, da adoração profunda e da glorificação de Deus na pessoa da Santíssima Trindade. A glorificação do Verbo encarnado glorifica também a Trindade. Este pode-se dizer que é mais um texto trinitário que trata exatamente da Santíssima Trindade. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição: o Verbo como Deus eterno. A ideia-chave, o ponto central do primeiro ponto, é esse que aparece aí na sua tela. O Verbo é eterno, distinto do Pai e da mesma essência divina, plenamente Deus, preexistente, pessoa distinta e da mesma essência do Pai. Vamos entender isso melhor, se você está com a sua lição em mãos. Acompanhe esse primeiro ponto que já aqui foi apresentado, essa ideia-chave, essa ideia principal, e vale a pena ressaltar que a palavra-chave desta aula é verbo, o verbo de Deus, tá bom? Entender esse princípio-chave, nós vamos compreender a preexistência de Deus, nós vamos entender que ele é uma pessoa distinta, né? Embora estejam coexistentes, mas são distintos. Claro, tem a mesma essência do Pai, porém, aqui no verbo, nós vamos entendê-lo de forma uma pessoa distinta, preexistente. O que quer dizer isso, preexistente? Que existe desde a fundação do mundo, desde há tempos, desde quando tudo se juntou, desde quando tudo se formou, e o nosso comentarista da Escola Bíblica Dominical deixa isso mais evidente ao longo deste primeiro ponto da nossa lição. Se não, vejamos o primeiro subponto, o verbo preexistente. O verbo, ele sempre existiu. No prólogo joanino está evidenciado isso. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então o verbo sempre existiu. O verbo não apenas sempre existiu, como ele é eterno. O verbo não apenas sempre existiu e é eterno, como é também divino. Jesus, o verbo eterno, coexiste com o Pai desde o princípio. Então, queridos
amigos que nos acompanham, irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical. O Verbo de Deus, ele sempre existiu. Desde o Gênesis 1, desde quando a terra era sem forma e vazia e o Espírito pairava sobre a face do abismo, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já existiam. E eles são de eternidade em eternidade. São divino, ou seja, há um princípio de divindade, tanto no Verbo, que é apresentado aqui por João, quanto no Espírito Santo e no Pai, como aqui vemos. Então, Jesus, que é este Verbo, apresentado por João, ele coexiste com o Pai desde o princípio. Seria esse Verbo a palavra de Deus. A palavra ou o logos, o verbo aqui vem do grego logos, né? E ao usar esse termo para definir Jesus, a intenção de João é nos apresentar Jesus como a palavra pessoal do Pai, ou a palavra direta do Pai. Então, entender o Verbo, a sua preexistência, e entender que ele sempre existiu, que ele é eterno, que ele é divino e que coexiste juntamente com o Pai e com o Espírito, dá-nos esse embasamento do Verbo como Deus eterno. O segundo subponto do primeiro ponto trata ainda com mais profundidade sobre a pessoa distinta. O Verbo como pessoa distinta. A expressão, o Verbo estava com Deus, indica uma distinção de pessoa dentro da unidade da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são formas sucessivas de aparecimento de uma pessoa. São pessoas coexistentes desde o princípio. João escreveu: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Essa expressão aí, gente, o Verbo estava com Deus, nos revela que são pessoas distintas. Ou seja, o Verbo estava com Deus. São duas pessoas distintas que estão juntas. Então não se trata de apenas uma pessoa com várias manifestações. São pessoas distintas, como está explicado para a gente nesta lição de hoje. Então, há uma distinção entre eles dentro da unidade da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são formas sucessivas de aparecimento, de apresentação, um aparece, outro some, um some, outro aparece. Não é isso. É apenas Deus se mostrando de maneira trinitária, ou seja, dentro da unidade da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são formas sucessivas de aparecimento de uma pessoa, mas é a distinção dessa pessoa. São pessoas coexistentes desde o princípio, que existem juntas e juntas formam esse princípio trinitário que a Bíblia embasa através, principalmente, desse texto que estamos abordando hoje, falando do Verbo de Deus. O Verbo como Deus eterno. O Verbo é da mesma essência do Pai. O Verbo era Deus. Desse modo, o Verbo é como o Pai, eterno, criador. Colossenses capítulo 1, versículo 15, capítulo 2, verso 9, nos mostra muito bem sobre isso, sobre essa substância do Pai, que é Deus em sua totalidade. Deus em toda a sua essência, eterno, divino, criador de tudo e em todos. E João traz esta verdade, atribui essa verdade ao Verbo. Quem é o Verbo? Jesus, a palavra pessoal de Deus, a palavra que nos é revelada, a palavra que foi oculta a intelectuais, a entendidos,
mas foi revelado a pessoas simples. Foi revelado a pessoas pelo auxílio do Espírito Santo. E a nós chegou a revelação de Jesus Cristo. E esta revelação é maravilhosíssima, porque a Bíblia, o escritor anônimo aos Hebreus, ele escreve dizendo que Deus, havendo falado de várias formas, de várias maneiras, ele escolheu falar conosco através de Jesus, o Verbo de Deus. Então, a palavra pessoal de Deus está em Jesus. Vamos ao segundo ponto da nossa lição, o Verbo como Criador. Entendemos, então, o Verbo, no primeiro ponto, como Deus eterno, com atributos de um Deus eterno, preexistente, pessoa distinta, com a mesma essência do Pai. E agora a gente vai entender o Verbo como Criador, com esse princípio do Gênesis 1, do bara, haja, criar, do nada transformar tudo. Então, este princípio criador está também no Verbo. A ideia-chave desse segundo ponto é: o Verbo atua desde a criação como fonte de vida e luz. O Verbo já está presente ali. João escreve sobre isso. Na nossa leitura bíblica em classe, ele descreve no versículo 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Tá bom? Então, já está presente desde esse princípio como vida, como fonte de vida, como fonte de luz. Tá bom? O Verbo como Criador, ele é o agente da criação. A doutrina do Deus Criador está presente no Antigo e no Novo Testamento, e isso é evidente na Bíblia Sagrada. João, aqui no capítulo 1, versículo 3 e 4, como destaquei, João apresenta Jesus também como Criador. O Filho é o agente ativo na criação do universo, como está também descrito em Hebreus capítulo 1, versículo 2. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, percebam que há a presença do Verbo desde o Gênesis. Como é uma doutrina fundamentada nas Escrituras Sagradas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a criação ou atribuir a Deus o princípio de criação, que é o Criador de todas as coisas, isso também atribui a Cristo, ou seja, o Verbo de Deus é também Criador, porque ele está desde o princípio, ele é a fonte de vida, ele é a fonte de luz, conforme esse ponto, e ainda irá nos aprofundar com mais clareza sobre isso. Jesus é apresentado a nós aqui no prólogo de João como sendo o Deus Criador. No segundo subponto do ponto 2, esta verdade se aclara um pouco mais aos nossos olhos, porque ele é a fonte de vida. Nele estava a vida, é o que João descreve no versículo de número 4. Esta declaração revela que o Verbo é a fonte originária de toda forma de vida, tanto física quanto espiritual e eterna. Isso denota a autossuficiência do Verbo. Jesus não depende de nada ou ninguém para viver. Ele é a fonte originária de toda a vida, de toda a vida física e espiritual e eterna. Então, esta expressão que aparece como fonte de vida, nele estava a vida, refere-se ao Verbo de Deus, que é Jesus Cristo. Esta declaração joanina, ela nos revela, ela nos mostra de forma bem coesa que o Verbo é a fonte absoluta, originária de toda a forma de vida, tanto física quanto espiritual. Isso fala de autossuficiência. Jesus não depende de nada e nem de ninguém para existir. Ele não depende da crença do ateu
ou não. O ateu crendo ou não crendo, até porque o princípio do ateísmo é não crer, não é? Mas vocês estão me entendendo que ele não depende de alguém crer ou não crer, ele existe. Se eu crer, ele existe. Se eu não crer, ele existe. Se nós acreditarmos, ele existe. Se não acreditarmos, ele existe da mesma maneira. Jesus não depende de nada, nem de ninguém para viver. Dele flui a vida. Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte da luz. Ele é de onde emana toda esta verdade. Tanto é que João, no capítulo 5, no versículo 26, trata disso, quando diz: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele possui a vida em si mesmo. Não é a vida que vai até ele, mas dele emana a vida, dele sai esta virtude de vida. Como ele é a fonte de vida, ele é também a luz dos homens. É o terceiro subponto do segundo ponto. A vida era a luz dos homens. Mais uma declaração que aparece no prólogo de João, no capítulo 1. E simboliza o caráter de Deus, porque nele não há trevas alguma. Ele não apenas possui luz, ele é a própria luz. As trevas do pecado não podem resistir à luz do Filho de Deus, conforme escreve Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 12. Meus irmãos, pense comigo. A luz e a escuridão. Se formos criar um raciocínio sobre a existência de luz e escuridão, e eu lhe perguntasse: a escuridão existe? Provavelmente você me responderia: sim, a escuridão ela existe. Com base em que você afirmaria que a escuridão existe? Ou com base em que confirmamos que a escuridão existe? É quando nós apagamos todas as luzes, ou quando nós olhamos para o ermo, onde não existe luz alguma, e a gente vê uma escuridão. Então a gente tem a concepção de que a escuridão existe com base nessa experiência. Mas analisando bem, podemos dizer que a escuridão não existe. Por quê? Porque o princípio da escuridão é ausência de luz. Só existe escuridão onde não há luz. Um exemplo simples: um ambiente todo fechado, sem iluminação alguma. Se houver uma pequena fresta no seu teto ou nas suas paredes, a luz que está do lado de fora fará com que um raio de luz penetre nesse ambiente escuro. Porém, esse mesmo ambiente totalmente iluminado e o lado de fora todo escuro, por aquela mesma fresta, não entra um raio de escuridão. Esse raio de escuridão não penetra esse ambiente onde há essa luz preponderante. Entendemos então que o ambiente escuro, ele pode ser iluminado por um raio de luz, mas o ambiente iluminado não pode ser escurecido por um raio de escuridão. Com base nesse pensamento, a gente entende melhor o que João estava descrevendo quando ele diz que o Verbo é a luz dos homens e que ele emana dele essa luz, como ele descreve no texto bíblico que nós lemos aqui na nossa lição, na leitura bíblica em classe. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Isso é uma verdade absoluta para nós que cremos no Verbo de Deus, que é a fonte originária de toda vida e também a fonte de luz para os homens. Ele entrou no coração enegrecido pelas trevas. Ele entrou na vida totalmente escura pelo pecado. E ele, como o sol da justiça, brilhou dentro de nós e trouxe luz para os homens, trouxe clareza para os homens, trouxe brilho para a vida do ser humano. Então, as trevas do pecado não podem resistir à luz do Filho de Deus. Onde brilha essa luz, a escuridão, ela se dissipa.
Com base nisso, vamos ao nosso terceiro e conclusivo ponto da nossa lição. O Verbo como revelação do Pai. O Verbo como revelação do Pai. A ideia principal, ou o ponto-chave do terceiro ponto é: o Verbo encarnado revela de forma plena ao Pai, manifestando a graça e a verdade. Então, é isso que nós vamos entender aqui sobre este Verbo de Deus como a revelação do Pai, porque ele revela essa plenitude do Pai. De que forma que ele revela a plenitude do Pai? Pelo princípio da manifestação da sua graça e da sua verdade. Vamos ao primeiro subponto, a encarnação do Verbo. O Verbo é o supremo meio de autorrevelação do Pai. O Verbo se tornou homem sem deixar de ser Deus e revela a natureza hipostática das duas naturezas do Filho, divina e humana. Queridos amigos e irmãos que estão me ouvindo, o princípio da encarnação do Verbo de Deus, de Jesus Cristo, traz-nos a revelação plena de Deus. Ninguém viu o Deus. Ninguém pode ver Deus. O Antigo Testamento está cheio de relatos sobre isso, de que ninguém pode ver Deus. Os irmãos hão de lembrar do episódio em que Moisés ele insiste com Deus para vê-lo, e Deus não se mostra a Moisés. Veremos ainda em outros momentos a Bíblia se revelando desta forma, de que ninguém pode ver Deus. Porém, na revelação do Verbo encarnado, nós podemos ver Deus, porque a intenção da encarnação do Verbo é a autorrevelação do Pai. Ou seja, Deus se revelando através do Filho. Filipenses capítulo 2 é o exemplo clássico e o embasamento bíblico profundo para esta afirmação, porque está dizendo e atribuindo esta verdade ao Verbo, que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele tomou forma de homem. E tomando forma de homem, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele tornou-se homem sem deixar de ser Deus. Embora estejamos com foco no Evangelho de João, vale a pena recordarmos o Evangelho de Lucas, que trata do homem perfeito. De Jesus como homem, do Verbo encarnado como homem, e mesmo homem ele é perfeito, porque mesmo sendo homem, ele não deixou de ser Deus. Esta é uma maneira que João encontra e nos mostra a revelação da natureza de Deus, que mostra ambas as naturezas, divina e a natureza humana. Então, o Filho é revelado para nós aqui. O princípio do Verbo, como a revelação do Pai, nos revela ele como divino, mas também como humano. E isso é deveras profundo ao nosso entendimento. A plenitude da graça e da verdade está revelada no Verbo. Na antiga aliança, a presença gloriosa de Deus se manifestava parcialmente, como usei o exemplo de Moisés. Em Cristo, ela se mostra plenamente. Cristo encarnou a própria graça salvadora e eterna. Ele é a verdade, ele é a plenitude da graça de Deus. Então, eu estava dizendo sobre isso agora há pouco com os irmãos, sobre o Antigo Testamento, sobre o período da antiga aliança, em que a gloriosa presença de Deus se manifestava apenas de forma parcial. Eles viram apenas lampejos disso. Eles viram apenas fragmentos da glória do Pai. Porém, através do Verbo encarnado, tivemos o privilégio de receber a revelação plena de Deus. Isso só é possível através da encarnação do Verbo. Foi por causa da encarnação do Verbo que 12 homens leigos e indoutos tiveram a oportunidade de andar com ele, vê-lo sentir sede, sentir fome, ficar cansado, sentir tristeza e chorar diante do túmulo de Lázaro,
mas também viram o seu brado no Calvário, dizendo: Pai, está consumado, e a ti entrego o meu espírito, um brado de um verbo que se fez carne homem, e ele sentiu dores, que se fez carne homem, e ele sentiu triste, que se fez carne homem, e ele sentiu sede, mas que mesmo diante desta natureza hipotática, ainda assim ele deu brado no Calvário de: Pai, a ti entrego o meu espírito, porque tudo já está consumado. E isso é a plenitude da graça de Deus. É a confirmação de toda a graça de Deus. É onde a graça se evidencia em sua plenitude. O véu rasgado, o sangue que purifica, o sangue que lava de toda a escuridão do pecado e faz fluir vida em nós através do sangue de Jesus no Calvário. A revelação do Verbo de Deus encarnado. Ele é a verdade que liberta, conforme ele mesmo prega para os seus discípulos, dizendo: quando vocês conhecerem a verdade, essa verdade vos libertará. Qual é a verdade? Ele mesmo, Jesus, a plenitude da graça de Deus. Terceiro subponto do ponto 3, o verbo como revelação do Pai. O revelador do Deus invisível. O verbo de Deus é o revelador do Deus invisível. Deus é invisível, Deus é inacessível, conforme está escrito no Evangelho, segundo escreve João, no capítulo 1, no versículo de número 18, e também como está no livro do Êxodo 33, 20, conforme está em 1 Timóteo 6,16, e eu destaco João, Evangelho, segundo escreve João, capítulo 1, verso 18. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Moisés não o viu, os profetas não o viram, mas os discípulos e nós que aqui estamos enxergamos a revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. O Verbo revelou a forma plena e perfeita de Deus. Cristo é a autorrevelação completa do Pai. Ele mesmo disse: vocês pedem-me para ir até o Pai, mas se vocês vêm até mim, vocês estão indo até o Pai. Jesus mesmo trata disso nos seus sermões. Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, através dele nós temos a revelação do Deus Pai glorioso, cheio de glória, como o próprio João descreve e diz: mas o Verbo de Deus, ele se revelou de forma gloriosa. E de forma gloriosa, fazendo carne, habitou no nosso meio. E nós o vimos como o unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Jesus mesmo é quem diz: quem me vê, a mim vê também o Pai. Quem consegue vislumbrar o Verbo encarnado, consegue vislumbrar o Deus entronizado. Quem consegue conhecer o Jesus que derrama o seu sangue no Calvário, também consegue vislumbrar o Deus que do seu trono derrama graça, verdade e poder sobre todos os homens. Quem me vê a mim, vê o Pai. Queridos, concluímos nesta lição de número 6 que Jesus Cristo é o Deus unigênito que revela o Pai. A encarnação do Verbo é um chamado à adoração e à proclamação daquele que é a imagem visível do Deus invisível. Jesus Cristo, o homem perfeito, o homem que antes era o Verbo que se fez carne e que não apenas habitou, mas habita no meio de nós, e nós vemos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É a revelação do que Tito descreveu, mas a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Essa graça revelada no Verbo de Deus, que traz-nos o princípio de fonte de vida originária nele de luz, entrou em nós. E o que nos resta fazer diante de tudo isso?
glorificarmos ao Verbo que se fez carne e revelou a pessoa bendita de Jesus. Deus lhes abençoe. Eu quero orar com vocês. Paizinho Celestial, eu oro agora com todos os alunos da Escola Bíblica Dominical que acompanham este canal, que acompanham essas aulas de subsídio. Cada professor que está se preparando para na manhã deste domingo se apresentarem às suas respectivas classes, que sejam municiados pelo Teu Espírito Santo e que entendam esta revelação tão poderosa do Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, e que nós vimos, sentimos, percebemos a sua glória e glorificamos o seu nome. Paizinho Celestial, eu te agradeço pela oportunidade de conhecer e de ver através das Escrituras a revelação de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Te damos graça hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, fico por aqui. Muito obrigado. Espero poder, em outra oportunidade, contar com cada um de vocês. Se inscreva nesse canal e acompanhe todas as aulas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Ronan Ramos. Fica com um abraço na paz do Senhor Jesus.